Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos com um momento de Evangelho de meditação com o Padre Gabriel Santos. Hoje nós vamos falar sobre um pouquinho do Evangelho. Bom, eu estava lendo nessa hora agora, antes de dormir, conversando sozinho mesmo, que eu estava lendo o Evangelho agora. Vamos lá? Eu prometi a vocês que todo dia nós iremos ter gravações. Graças a Deus nós vamos ter gravações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não pensei que vinha a lei dos Não pensei que eu vinha a lei e os profetas. Não pensem que eu venho para abolir, mas dar em mim o teu pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei. Portanto, tiradas na lei, sem que tudo que se cumpra. Portanto, quem desobedecer estas leis não entrará no reino do céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Seguinte, o que o Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, acabou de trazer aqui? Que tem gente que desobedece a lei de Moisés, a lei de Deus, que não... Jesus disse aqui, que veio para abolir, mas dar-lhe seu pleno cumprimento. Tá? Antes que o céu e a terra deixem de existir, nem as letras ou vírgulas serão tiradas da lei. Quem desobedece às leis não entra no reino dos céus. Então, vocês, meus irmãos e minhas irmãs, obedecem à lei de Moisés, de Deus? Tem outro evangelho aqui. Eu botei aqui. No evangelho que acabamos de escutar, a lei de Moisés, que é essa aqui de Deus, para Jesus, de medo que eles não querem nem perto, nem ponto, nem vindo. Então, isso que acaba de escutar. Tem outro evangelho que nós discutimos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho uma coisa a dizer, mas não sou capaz de compreender. Quando conduzirá a verdade, pois ele não fala de si mesmo, mas dirá tudo que até as coisas. Glorificará, pois receberás vou-lo e anunciará tudo que o Pai possui. Ele disse que receberá, anunciará o que é meu. Palavra da salvação. Então, o que acontece quando a gente fala sobre esse negócio? Vou ler aqui. Eu vou ler sempre o Evangelho e a homilia. Irmãos e meus irmãos e minhas irmãs. Estava falando aqui no texto. Está falando aqui que nós celebramos essa semana, eu acho, a festa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Que da vida humana, ao contrário, é para as três pessoas na Santíssima Trindade se amar uns aos outros como a si mesmo. Tem outro evangelho aqui para ler, né? A gente está falando sobre o evangelho hoje. Deixa eu ver, tem mais evangelho? Não, né? Tem esse aqui. Ok, vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrentais quem é malvado, pelo contrário,
Se alguém te dá um tapa na sua face direita, dá-lhes também na face esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para a tua túnica, dá-lhe mesmo o teu manto. Se alguém quiser andar 1 quilômetro, caminha 2 com eles. Dá quem pedir, não virar as costas para que te pede emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por que, meus irmãos e minhas irmãs, eu fiz esse hábito de beijar a Bíblia? Que Deus falou neste momento. Então, a Bíblia é beijada pelo padre depois do Evangelho. Que Deus falou. Então vamos ver o meio. Meus irmãos e minhas irmãs, festa de Santo Antônio 3 de junho, pois trazemos Santo Antônio de Pádua, que nasceu na Itália no dia 15 de agosto de 915, morreu em 1931, vive esse ano, venerando pela Igreja Católica. Foi canonizado pelo Papa Gregório no dia 30 de maio de 1832. Seu dia festivo, 13 de junho, Fernando de Bulhões, conhecido como Santo Antônio de Pádua, nasceu em Lisboa, Portugal, em 1995. Então, Santo Antônio de Pádua, nosso querido padroeiro, o nome dele era Fernando de Bulhões. Depois, tirou Bulhões, virou Antônio. E quando ele morreu para o céu, aí virou santo. Por isso o nome dele ficou Santo Antônio, porque Fernando era o primeiro, então ele era Fernando Antônio de Bulhões. Depois quando ele morreu, virou santo. Meus irmãos e minhas irmãs, todos os evangelhos que nós acabamos de escutar, o primeiro, o segundo, é esse aqui não, mas esse evangelho que nós acabamos de escutar, o evangelho de São Mateus, os três, tudo compreendemos sobre. O primeiro fala sobre a lei de Moisés. O segundo fala sobre a festa da Santíssima Trindade. Quer dizer, que diz que Jesus não é capaz de compreender quando ele vos conduzirá à verdade. Mas hoje nós estamos aqui, podemos celebrar a Eucaristia. E hoje eu quis vir dar essa boa noite, que Dom Bosco naquela época dizia uma boa noite para os seus jovens. Por isso que existe o bom dia. Porque o bom dia no salesiano é como se fosse boa noite. Dom Bosco daria boa noite. Então eu vim aqui dar hoje esta boa noite de sono, né? Este evangelho lindo e maravilhoso. Que Deus te abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. Nós iremos se encontrar hoje a cor branca, amanhã às horas são mesmo, esse mesmo horário, às 9 horas da noite, e quinta e sexta-feira, tá bom? Deus sobre nós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite, durmam com Deus, sonhem com os anjos, e até amanhã, se Deus quiser.